Começa agora no 740 da Trianon, o programa Eduardo Segantini. Boa tarde, Brasil! Brasil bonito, São Paulo de audiência. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro de 2012. Está aí na técnica o Neildo. Chegamos aí, correndo aqui na Avenida Paulista, 13 horas e 3 minutos. Está aí a nossa telefonista, a Irma. E nós temos aqui nossos amigos da cidade de Jandira que vão falar boa tarde. Lembrando que o nosso programa, para quem está em São Paulo, na Grande São Paulo, é Trianon AM 740. Para quem está no litoral de São Paulo, é Universal AM de Santos 810. E para todo mundo em todo o planeta, no site Trianon. Vamos agora com os telefones da Trianon. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Voltamos a apresentar o programa Eduardo Segantini. E quem vai falar o boa tarde é o nosso amigo, ele que é do PCdoB lá de Jandira, Vagninho. Boa tarde, Vagninho. Boa tarde, Segantini. Primeiro, muito obrigado pelo convite e a gente está muito feliz de estar aqui no seu programa. É um prazer. E cumprimentar também o nosso amigo que é pré-candidato a prefeito pelo PCdoB, professor Paulo Baruffi. Boa tarde, Paulo Baruffi. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui. Com certeza hoje nós vamos ter um programa de alta qualidade e vim aqui para responder as perguntas, para nós conversando sobre a cidade de Jandira, porque com certeza nós precisamos melhorar essa cidade que vem sofrendo bastante. Bom, então para quem mora em Jandira, quiser fazer alguma pergunta, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, o e-mail eduardosegantini@ig.com.br. O Eduardo Segantini, radialista, está no Facebook. E vamos começar com o nosso jornal, uma rápida notícia da cidade de Jandira, que saiu na Rede Globo sobre a merenda, Neildo. Prepara aquela trilha importante aí, porque está aqui, ó. Essa matéria saiu na Rede Globo e no portal G1. Escolas de Jandira, São Paulo, voltam a receber merenda escolar. Conselho de Educação diz que há problemas no contrato. Nesta quinta-feira, dia 23, crianças ficaram sem comida. Uma nova empresa assumiu a merenda nas escolas municipais de Jandira, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, dia 24. Contudo, o Conselho de Educação da cidade diz que há problemas com o contrato. Nesta quinta-feira, dia 23, as crianças ficaram sem comida por causa de um desentendimento entre a prefeitura e a empresa que prestava o serviço. Nesta sexta, os pais que chegavam na creche Maria Dolores Guimarães deixaram os filhos sabendo que o almoço estava garantido. Tinha a merendeira logo cedo para fazer a comida dos 95 alunos. 80 merendeiras não foram trabalhar nas escolas municipais nesta quinta. O almoço não foi servido para 190 crianças na escola Gente Inocente, que é lá no Jardim Gabriela. Nesta sexta, uma faixa informava que a escola estava fechada para fazer a dedetização. A prefeitura disse que a falha foi da empresa Base Grupo de Serviços e Comércio Limitada, que presta serviço nas escolas. O contrato previa que os funcionários terceirizados trabalhassem até o dia 23. A base não aceitou o acordo para a renovação, pelo alto índice que ela estava solicitando de aumento. Nossa prefeita não concordou. O preço estava exorbitante. Em cima disso, contratou-se a nova empresa.
explicou a secretária municipal de Educação, Sirene Borges. A Chefe Grill foi contratada emergencialmente por R$1.200.000. Nesta sexta, teve uma tensa reunião entre integrantes do Conselho de Educação, do Fundeb e da Prefeitura, que disseram que essa contratação foi feita irregularmente. Não foi apresentado nem para o Conselho de Educação, que deveria ser consultado, nem para o Conselho de Merenda Escolar, nem para o Fundeb. Aonde está esse contrato? A empresa Base Grupo de Serviços, responsável pelas merendeiras e pela merenda, disse que protocolou uma carta na Prefeitura no dia 20 de janeiro, informando que deixaria de prestar o serviço. A prefeita Anabel Sabatini não quis gravar entrevista. Ô, Irma, nossa amiga tá no ar, Irma? A nossa amiga doutora tá no ar? Vai falar então conosco a doutora Inês Tisvetana, que é do Conselho de Educação, do Conselho do Fundeb e advogada de Jandira. Boa tarde, doutora Inês. Boa tarde, Eduardo. Doutora Inês, quais foram as irregularidades encontradas lá na Secretaria de Educação de Jandira? Você que é membro do Conselho de Educação e do Fundeb. Eduardo, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aí ao Paulo Baruf, ao Vagninho. É um prazer estar aqui com vocês. E a situação de Jandira na educação é bem grave. As contas de 2011 do primeiro semestre foram reprovadas pelo Fundeb porque houve fraude licitatória, não foram apresentados contratos de construção e reformas de escola. Nós do Fundeb fizemos verificação em loco e verificamos que reformas de creches, de escolas que foram pagos com dinheiro da educação não foram de fato realizados. Quer dizer, aonde estava marcado que telhado tinha sido trocado, mentira, não foi. Aonde disse que tinha tido instalação de ar-condicionado, mentira, não foram instalados ar-condicionados. Nós encontramos superfaturamento na compra de café e açúcar na educação. Encontramos superfaturamento nos valores da carne, da salsicha e do frango. Para você ter uma ideia, no começo do ano de 2011, nós estávamos pagando R$23 pelo quilo do colchão mole, sendo que em qualquer açougue aqui de Jandira, do nosso bairro aqui do Gabriela, onde eu moro, o quilo do colchão mole é R$14, R$14,98. O frango, o filé de frango, R$16. Se a gente fizer a verificação também aqui no varejo, para nós consumidores, não passa de R$8. Nós estamos pagando R$16 no atacado, quer dizer, na grande compra. A salsicha, que nem é salsicha Sadia, ou Perdigão, ou Aurora, que são marcas de ponta, Marba. A Marba no supermercado Sol custa R$4 o quilo. Nós estamos pagando R$9 pelo quilo da salsicha. Isso falando a preços de um ano atrás. Além disso, houve a fraude da Ecolândia, que é um escândalo que todo mundo sabe, que foram R$780 mil da educação, que foi pago para o proprietário do Diário da Região, para o Vrejo Sanazar, de forma irregular. Foi fraudulento. A Secretaria da Educação, em maio, já tinha notificado para as escolas o cronograma de passeio antecipando o resultado da licitação, que só ocorreu no dia 13 de junho. E tem muitas outras coisas, papel higiênico, os colchonetes das escolas, as crianças que dormem quase no chão, a falta de cumprimento do termo de ajustamento de conduta. E aí agora está culminando com essa questão da merenda escolar, onde nós temos merendeiras concursadas que desde 2010 estão aguardando para ser chamados no concurso, e nós vamos pagar, sem licitação, um contrato de R$1.200.000, com um aumento de 30%, sem consultar nenhum dos conselhos, que é obrigação legal. Então a situação
é bem caótica. Não houve resíduo do Fundeb, os professores não tiveram aumento na rede, os funcionários também, muitos estão em desvio de função, enquanto o Ministério Público determinou que a Prefeitura exonerasse os contratados, comissionados em cargo de assessor executivo, nós estamos tendo pré-candidatos sendo contratados na educação. Se vai prejudicar ou não, um que eu vou indicar é o Naldo do Gabriela, que foi contratado como comissionado. Quer dizer, a Prefeitura está contrária ao termo de ajustamento de conduta. Isso vai causar multa para o município e improbidade administrativa. Ô, doutor Inês, eu quero agradecer a sua participação. Em breve vamos combinar até uma data oportuna para você e o José Henrique também abordarem temas mais complexos, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada aí pela oportunidade. O conselho está à disposição de vocês. Tá ótimo então, doutora Inês Tisvetana. Muito obrigado. Quero cumprimentar o nosso amigo Teco também, que está aqui, do PCdoB, o Jerônimo, lá de Jandira. Ressaltar que o programa está de portas abertas também. A prefeita de Jandira, estamos ao vivo, 13 horas e 14 minutos. Se quiser comentar alguma coisa, fique tranquila. Só ligar para nossa telefonista Irma aí. A Ângela faltou hoje. Está representando o Eduardo Segantini em outro compromisso. Paulo Baruffi, você que é pré-candidato a prefeito de Jandira pelo PCdoB, foi meu professor de geografia no Temudo Lessa, lá em Jandira, tenho muita honra, né? Paulo, você que é professor, antes de você contar um pouco quem é o Paulo Baruffi, como você analisa essa situação aí que a doutora Inês acabou de falar, do escândalo da merenda, você que é professor, pedagogo, diretor do Colégio Elite, como você vê isso, Paulo? Bom, primeiro, eu acho importante que veio à tona, né, uma denúncia dessa, que a população vai ficar sabendo, vai ter ciência do que está acontecendo, porque antigamente isso acontecia, mas a gente não ficava sabendo. Porque a questão do superfaturamento é algo grave, porque às vezes o que acontece? A prefeitura alega não pagar bônus para professor, não reajustar salário, porque não tem dinheiro. Mas se a gente for analisar, é que está sendo usado de forma irregular. É um gasto que nós temos aqui, que se você for analisar, como a doutora falou, né, uma carne moída que a gente paga R$ 22,80 e no açougue ela não passa de R$ 15, e nós estamos falando do açougue, que é varejo. Então, quer dizer, o açougue com certeza não paga R$ 15 para o frigorífico. Então, nós não podemos admitir um negócio desse. Então, o uso indevido e irregular do dinheiro público, sim, tem que ser denunciado, tem que ser apurado e cadeia para quem realmente estiver cometendo ilícito. Ô Paulo, para quem mora em Jandira, já ouviu falar muito sobre o nome Baruffi, nos conte um pouco. Para quem está ouvindo, mora em Jandira ou no estado de São Paulo também, quem é o professor Paulo Baruffi? Bom, o Paulo Baruffi nasceu em São Paulo, mas com uns 3 anos de idade eu fui para Jandira. Minha família é tradicional na cidade, nós tivemos comércio por muitos anos. E eu fui, né, fazer a faculdade, fiz de geografia, e entrei no magistério em 90. Então, a partir daí, lecionei em várias escolas na cidade de Jandira. Então, o Temudo Lessa, Oswaldo, Soldé, Europa, Dorvalino. Então, foram escolas que nós passamos, nós fizemos um trabalho. E, realmente, eu fico bem satisfeito de encontrar um ex-aluno, né, hoje radialista, né, uma pessoa conceituada na cidade. Então, a gente vê que pôde, de alguma forma, de uma pequena contribuição, né, na vida, no crescimento das pessoas. Então, eu estou no magistério há mais de 20 anos. Né, hoje eu não leciono mais, eu estou na direção do Colégio Elite em Jandira, mas realmente eu estou assim, comprometido com a educação. Então, eu tenho certeza de que, por exemplo, na cidade de Jandira, que é um dos mais baixos índices de desenvolvimento da educação,
né, que as nossas crianças elas não estão aprendendo da forma que deveria, e isso tem que ser revertido. Porque o que acontece? As cidades, todas elas, né, nós temos uma meta, e essa meta em Jandira não está sendo alcançada. Isso se deve ao quê? É uma troca sistêmica, né, de pessoas no comando da educação. Então, a continuidade é fundamental. Então, nós precisamos de pessoas técnicas, capacitadas, que tenham respaldo do professorado, porque sem esse respaldo, nós não temos um trabalho de médio e longo prazo. Então, nós precisamos mudar, porque a questão do problema na educação em Jandira é de gestão. Nós não estamos falando do problema de falta de dinheiro. Nós estamos falando de mau uso, né? Equipamentos que não são utilizados, mas que nós temos todas as condições de reverter essa situação. E Wagninho, você que é pré-candidato a vereador pelo PCdoB, como você analisa o caos que está a cidade de Jandira? Eu moro em Jandira. Jandira está um caos ou eu estou enganado? Eu acho que vai até muito além disso, né? Primeiro de que a história demonstra isso, esses mais de 40 anos da história de Jandira, dá para perceber-se aí que todas as gestões que passaram por lá e que está por aí, continua fazendo esses absurdos com dinheiro público. Ou seja, o que de fato deveria acontecer, que era um investimento, como bem disse o Paulo, um investimento no setor público da área da educação, que é só um tema, é grave, isso é muito grave. Quer dizer, a gente, infelizmente, tem que estar aqui a falar da cidade de Jandira nesse sentido, ou seja, do caos que está, nesse momento, a cidade de Jandira. E pegar-se de ponta todo o processo geral. Por exemplo, o Legislativo também tem uma parcela de culpa, aliás, uma grande parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo no Executivo, porque dá para perceber-se que estão às cegas, ou seja, ninguém quer ver nada, ou está disfarçando muito bem, que está quase vendo, mas não quer ver. A verdade é essa. Paulo Baruffi, você que é do PCdoB, lá de Jandira, é professor, está aqui no jornal Página Zero, que é um jornal da nossa região, uma notícia importante, ó. Professores de Carapicuíba receberão quase 7 milhões de resíduo do Fundeb de 2011. Carapicuíba, que é considerada, na nossa região, uma cidade pobre. E a cidade de Jandira, até agora bônus de educação, nada. Como você vê essa questão? A questão do bônus de educação, nós estamos vendo que o mau uso desse dinheiro, em algum momento, houve até o perigo dos professores não receberem o salário, não receberem 13º. Então houve, né, aquela questão da movimentação do dinheiro do Fundeb para pagar salário de funcionário da prefeitura. Então nós estamos vendo que esse dinheiro ele não está sendo bem tratado. Então nós precisamos do quê? Que haja de fato um plano de carreira para os professores, que esse dinheiro, né, de forma assim adequada, realmente que nós possamos entender que ele foi usado, né, para o bem, para o desenvolvimento das crianças. E com certeza, sempre, né, na maioria dos municípios sérios, sobra um fundo. Né? Nós estamos falando aí, você falou de Jandira, de Carapicuíba, né, que tem mais que o dobro de professores, e sobraram 7 milhões para fazer um rateio entre os professores. Isso daí é importante, porque se nós temos aí no plano de carreira a valorização do professor, do profissional, nós podemos estimular esse profissional a trabalhar e, lógico, esse estímulo passa pela questão financeira. Então, quer dizer, o professor que atingir a meta, né, que for estipulada na educação, né, que ele conseguir que os seus alunos tenham o mínimo, né, necessário de aprendizado, esse professor tem que ser valorizado e, sim, ele tem que receber esse bônus. Paulo, na saúde de Jandira, teve muitos escândalos, como médicos fantasmas, fechamento dos postos de saúde por 13 dias, ex-secretário Dionísio Álvares Mateus, que atendia fora da cidade em horário de expediente, que o programa denunciou, o Wagninho lembra disso?
o doutor Dionísio falando na Câmara Municipal que foi a doutora Anabel que mandou fechar os postos de saúde. Enfim, o que precisa fazer para melhorar a saúde de Jandira? Bom, primeiro eu gostaria que a polícia averiguasse a veracidade da afirmação do ex-secretário. Porque se ele afirmou que ele recebeu uma ordem da prefeita para fechar, para economizar, porque o posto aberto ele ia trazer um custo, então realmente isso é grave. Então a polícia ela tem que averiguar e tem que punir os responsáveis. Eu também tenho a versão da prefeita de que não foi nada disso, o secretário agiu de forma autônoma. Então é algo que, como é que vai ficar? Quem está falando a verdade? Então isso daí tem que ser verificado. Então realmente isso é um caso de polícia, porque um posto de saúde ele não pode ficar 13 dias fechado, né? É algo assim insano. Então, graças a Deus, né, as pessoas que tinham pelo menos um pequeno recurso, elas procuraram os municípios vizinhos e foram atendidas lá, e bem atendida. E a população em Jandira não consegue. Então eu fico pensando o seguinte, Eduardo, quem não tem dinheiro para pegar um ônibus, para ir no outro município e precisa de um atendimento médico, como é que faz? Esse cara morre? Então esse posto de saúde, como que alguém, independente se for o secretário ou a prefeita, não poderia, de forma alguma, estar fechado e principalmente, às vezes, né, acontece dele estar aberto, mas não tem médico. Isso é inadmissível, porque dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, a receita que a prefeitura tem é suficiente para ter funcionários, para ter médicos, professores, para todo mundo ter condições de trabalhar. Então nós sabemos que o problema em Jandira é de gestão. Nós precisamos de comando, de uma pessoa que consiga, né, fazer uma gestão séria, de que não permita de forma alguma superfaturamento, que não permita que pessoas que não tenham nenhuma capacidade técnica de assumir. Então o problema em Jandira é o seguinte: nós temos lá num posto de saúde 20 funcionários, então são enfermeiros, médicos, pessoas qualificadas que conhecem o serviço. Aí ganha o prefeito, o que ele faz? O chefe, a pessoa que vai comandar essas pessoas, não tem capacidade nenhuma técnica, não tem capacidade, às vezes, de moral de administrar aquele posto de saúde. Então isso vira um caos, porque cada um faz o que quer, porque realmente falta o comando. Então nós precisamos ter pessoas nesses postos que venham, né, que sejam representantes realmente dos funcionários. Né? Então, quer dizer, um posto de comando que exige esse conhecimento, com certeza tem que ser alguém dali que conhece o serviço e com certeza pode fazer um serviço de qualidade. Ô Paulo, eu até comentei aqui no programa na época, porque o posto de saúde ficar fechado 13 dias e a prefeita só tomar conhecimento disso depois da denúncia da Rede Globo, significou muito. Primeiro, a ausência da prefeita na cidade, porque se você é prefeito da cidade, você poderia estar viajando, no caso dela, acredito que viajou. Você tem um grupo de assessores, não tinha um assessor da prefeita em Jandira para ligar no celular dela, né, que eu não sei onde estava, eu tenho quase certeza, para avisar: o prefeito, o posto de saúde está fechado, o povo está reclamando. Passaram-se 13 dias. Então, eu penso assim, se você é prefeito da cidade, ama a sua cidade, você vai ficar 13 dias sem querer saber de nada, sem ligar para um secretário de governo, para o secretário de saúde, para o secretário de obras? É muito difícil, né, Paulo? 13 dias é complicado. Eu tenho uma empresa, eu nunca passei mais de 5 dias fora. E isso ligando todos os dias, manhã, tarde. Então, assim, a gente fica pensando, como é que é possível postos de saúde numa cidade e o prefeito não ficar ciente do que está acontecendo? Então, realmente, eu creio, né, que essas denúncias elas têm que ser apuradas, porque pode acontecer também de que as pessoas ficaram cientes, só que realmente se omitiram.
Então isso também é grave, porque aconteceu anteriormente, no final do ano passado, num domingo, né, as pessoas estavam procurando o hospital de Jandira e não tinha médico. Então, quer dizer, isso também é grave. Como é que um hospital não tem um médico? Lógico, nós sabemos, se houver uma remoção, o médico tem que acompanhar. Mas só um médico de plantão, isso não é possível. Então, nós precisamos realmente readequar a questão da saúde. Então, se o hospital, de fato, ele está aberto, ele tem que ter condições de atender as pessoas. O posto de saúde está aberto, ele tem que ter condições. Nós sabemos, né, que em administrações passadas, o controle desses medicamentos não eram feitos de forma adequada. Então, às vezes, né, você tinha um almoxarifado que no papel você tinha um remédio, mas na prática você não tinha. Então, isso é um problema, porque nós precisamos ter um controle, ter a seriedade com a coisa pública, porque o que está acontecendo em várias administrações é que o público realmente não tem importância nenhuma. Pode ser tratado de qualquer forma. E não é assim que funciona. Eu acho que o público é muito mais importante do que o privado, porque ele está tratando de pessoas que não têm recursos, que não têm condições e que dependem exclusivamente daquilo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo têm que ter a ciência disso, que vocês têm que cobrar, porque um administrador público, ele está para servir. Por isso que o nome dele é servidor público. Então, essa falta de seriedade é o que está trazendo vários problemas para a cidade. E lamentável. A gente sabe que acreditávamos que uma médica, né, estando prefeita da cidade, iria tratar a saúde de uma forma mais salutar, uma forma que realmente, efetivamente, nós pudéssemos ver as melhoras a grosso olhos, né? Então, algo assim que fosse em curto prazo. E nós não estamos vendo isso, pelo contrário, várias denúncias e vários problemas. Neildo, para quem está nos ouvindo, estamos aqui com o professor Paulo Baruffi, pré-candidato a prefeito pelo PCdoB em Jandira, e o nosso amigo Vagninho, do PCdoB. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já. Você está ouvindo o programa Eduardo Segantini. Pra gente é só uma tempestade de verão. Para a dengue, um convite para ficar. Na estação mais quente do ano, as chuvas aumentam e o número de casos também. Quando você deixa a água parada em pratos de vasos e calhas, o mosquito da dengue entra na sua casa de mala e cuia. Não dessombre água fresca pro mosquito no verão. Faça a sua parte. Disque Dengue 0800 771 7207. Prefeitura de Barueri. Honestidade gera resultado. O nome dele é Zé Trombada, o cara que vive dando mancada. Deixa a cara com a rapaziada e depois de toma todas ele pega a estrada. Esse Zé Trombada não vale nada. O governo do estado de São Paulo está fazendo a parte dele. Das 20 melhores estradas do país, 19 ficam em São Paulo. Neste carnaval, colabore. Se beber, não dirija. Não banque o Zé Trombada na estrada, nada de mancada. Atesp, governo do estado de São Paulo. A cada ano que passa, Itapevi se torna uma cidade mais segura. O índice de homicídios, por exemplo, caiu 64%. A atual administração investe em monitoramento por câmeras, no aumento do efetivo da Guarda Municipal e em armas e equipamentos modernos. A população já sente que há mais segurança. Itapevi, uma nova cidade. Voltamos a apresentar o programa Eduardo Segantini. Bacana, beleza? Estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas, o coração financeiro de São Paulo, com o nosso amigo professor, pré-candidato a prefeito de Jandira pelo PCdoB, Paulo Baruffi, e o Vagninho do PCdoB. E para quem não está ouvindo o programa ainda, vamos postar mais tarde, né, Vagninho? Vamos postar aí no Facebook, no YouTube, pro povo decorar bem o que está sendo dito, falado e comprovado. Quero mandar um abraço pro amigo João Caldas, de Carapicuíba, um abraço para você. O Carlos André de Jandira, do Jardim Nossa Senhora de Fátima,
que é do Jornal Grande Oeste, está fazendo 2 perguntas. Vamos à primeira. O que o Paulo Baruffi faria para resolver este roubo do bolso dos professores? E a outra pergunta, Paulo, se você concorda com a lei feita pelo vereador G na Câmara de Jandira, que os professores trabalhem 64 horas mensais ou semanais? Está aqui mensais, é isso? Semanais. É semanais, então. Você concorda com isso, Paulo? Eu discordo totalmente, né? Na verdade, assim, o professor ele tem que ter, tem que trabalhar em um turno e o outro turno ele tem que ser treinado, ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ter tempo de planejar a sua aula para os próximos dias. Então, realmente, lógico, né? O funcionário olha, pô, eu vou poder dobrar a minha carga, então eu vou dobrar o meu salário. Não é assim que funciona. Ele tem que ter a carga dele básica e dobrar o salário. Não dobrar o serviço, porque as pessoas acham que professor só trabalha na sala de aula. Que ele fica ali, né, aquelas 5 horas, 6 horas diárias por período e depois vai para casa e não faz mais nada. Isso é um absurdo, né? Porque o planejamento, né, correção de avaliações, elaboração e tudo isso demora muito. E com certeza ele tem que ser treinado, ele tem que ser aperfeiçoado, porque nós estamos numa sociedade dinâmica e que sempre necessita de atualizações. Então eu sou contra essa lei, pelo contrário, né, deveríamos ter um teto, mas é lógico que o professor seja valorizado, porque o salário dele há muito tempo não tem reajustes, não tem bônus, e isso é inadmissível. Porque quem está na educação gosta do que faz por amor, e depois que ele entra na sala de aula, esquece, ele não está trabalhando por dinheiro. Poderia estar lá até de graça, porque ele tem compromisso. Então, como que uma sociedade que não valoriza o professor quer se desenvolver? Isso é impossível. Hoje nós temos pessoas aí que estão ocupando cargos importantes, que não sabem falar, que não sabem fazer um cálculo, que não tem, né, às vezes nem concatenam, não conseguem resumir ou entender um texto. Isso não é possível, porque o que está acontecendo nas empresas? Tem emprego, só que falta mão de obra qualificada. Como que vai ser isso? Quem é que vai ocupar esses cargos então? Nós temos que preparar esses jovens para ocupar esses cargos. E isso tem que passar pela educação. Tem que valorizar o magistério, tem que valorizar o professor, e com certeza, o professor que estiver nos ouvindo, fique sabendo que nós temos projetos, nós temos proposta para a educação e nós temos soluções para a educação na cidade de Jandira em médio prazo, porque a educação não é nada de curto prazo. Então, com certeza, nessa questão aí, eu sou contra, e realmente a pessoa que fez esse projeto, essa lei, está equivocada, então deveria realmente rever esses conceitos. Ô Paulo Baruffi, chegou um e-mail aqui que eu vou preservar o nome do amigo, até por questão de segurança. Está dizendo que o bairro Jardim Jandira, no centro, está sendo alvo de arrombamento de casas. Quase todos os dias, uma residência é invadida por ladrões. Dia 23 de fevereiro, às 3h30 da tarde, entraram numa residência bem em frente à casa do presidente da Câmara. Pedimos às autoridades que façam alguma coisa. Como você vê a questão da segurança e criminalidade de Jandira? Questão que você, que é jandirense, você percebe que muitas infrações são cometidas diariamente sem nenhuma punição. Desde o comportamento do cidadão, a questão do trânsito. Mas nós sabemos o seguinte, que gradativamente o Estado, né, a Polícia Militar, tem diminuído o efetivo policial na cidade. Então nós temos aí, eu não sei o número exato, mas girava em torno de 60 policiais que trabalham em turno. Nós não temos os 60 trabalhando num dia.
Então, quer dizer, se tem 60, 20 estão trabalhando em 2 turnos. Então, quer dizer, 10 num primeiro turno e 10 no segundo. Eu não entendo essa questão da segurança, porque nós sabemos, a população aumentou e gradativamente, respectivamente, também tem que ter o aumento do policiamento. Isso daí não tem como. Você tem que ter um policial a cada 1.000 habitantes. Nós sabemos que o efetivo da Guarda Municipal foi aumentado, mas é uma guarda patrimonial, que ela também é responsável pelo trânsito, mas os crimes, isso daí é responsabilidade, tanto da Polícia Civil como da Militar. Eu acredito que uma parceria, né, da Prefeitura com a Delegacia de Polícia, com o delegado, com o comandante, né, do policiamento militar, poderia minimizar esse problema, porque a falta de coordenação dessas forças traz um problema grave, porque nós vamos ter um patrulhamento numa área, né, até intensivo, às vezes até com uma demanda maior do que a necessária, e outras áreas não vamos ter ninguém. Então, assim, nós temos bairros na cidade de Jandira que tem 17 km², que passa uma semana, mas não passa uma viatura. Isso daí não pode acontecer. Ô Paulo, só para te dar um dado para você conhecer o Vagninho, e para quem está ouvindo o programa não achar que é invenção, estamos aqui no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Qualquer pessoa pode entrar na internet e verificar. Na cidade de Jandira, não vou falar tudo não, porque o tempo é pequeno. Só na cidade de Jandira, no ano 2011, para você ter uma ideia, lesão corporal dolosa, 640 casos. Lesão corporal culposa por acidente de trânsito, 291. Estupro com a mulher jandirense, 43, eu desconheci esse dado. Tráfico de entorpecente, 82. Roubo, 506. Roubo de veículo, 91. Furto, 590. Furto de veículo, 134. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Porque tem gente por aí que vai dar um discurso, fala besteira. Nós estamos amparados em documento público, então, né, gostaríamos até de pedir à Polícia Militar de Jandira, a Guarda Municipal, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Segurança de Jandira, o Coronel Muniz, que tome providências, né, Paulo? Não, com certeza. Nós temos esses números e é sabido também que muitas pessoas não fazem o boletim de ocorrência. Então, esses números oficiais não correspondem aos números reais, porque às vezes uma pessoa não vai na delegacia, não vai fazer um BO, porque ela acha que não vai ter uma solução para aquele problema. Eu não vou lá na delegacia porque a gente sabe que isso não vai dar em nada e vai acabar assim. Então é a questão da impunidade. Então, nós precisamos reverter isso. Nós sabemos que as polícias estão aí, são pessoas sérias, são cidadãos que estão trabalhando, são pessoas do bem, mas a questão é coordenação. Nós temos hoje, né, que não havia um secretário municipal de segurança. Então, poxa, nós precisamos saber do trabalho que está sendo feito, porque com certeza esses números são assustadores. Uma cidade albergue, 110 mil habitantes, 17 km², e nós temos esses números altíssimos. Então isso daí não pode acontecer, porque nós estamos na contramão do Estado. O Estado de São Paulo tem baixado praticamente todos os índices de criminalidade. Em Jandira é ao contrário, eles têm aumentado. E isso se deve à impunidade que tem acontecido, que é a sensação que o cidadão está sentindo. Então nós temos que mudar isso. Chegou alguns comentários aqui no Facebook que a produção passou pra gente sobre a matéria da merenda na TV Globo. A Bruna Deisine disse: será que a nova empresa vai assumir mesmo? O Milton Leite Júnior, que trabalhou na comunicação da prefeitura, disse aqui:
Deixa o governador saber disso. A Mariana Maneta, o povo tem um poder para barrar essas atitudes. Não sabem, mas uma escolha consciente poderia evitar muitos erros. O Eduardo Lúcio de Jandira comentou que muitos filhos de secretários e de quem governa Jandira estudam em escolas particulares. Eu completo aqui Aldeia da Serra e Alphaville. A Miriam Martins está desejando sucesso para você, Paulo Baruffi, para a nossa entrevista. Agora, Vagninho, você que é do PCdoB, você que fez parte junto comigo do Conselho de Cultura, como está a cultura na cidade de Jandira? A falta de ações culturais na periferia. O PCdoB tem um plano para melhorar a questão cultural da cidade? E como você analisa o trabalho do secretário atual de Cultura? Primeiro a gente vai logo por parte. Os 3 últimos governos que aconteceram na cidade de Jandira não teve no campo da cultura nenhum gestor de qualidade e muito menos de competência. E é grave quando a gente toma isso como ponto de vista. Eu vou fazer uma aliança entre a cultura e a segurança pública sob 2 prismas. Primeiro, que se a gente consegue investir na cultura com qualidade, descobrindo talentos a partir da periferia, nas escolas públicas, a gente evita aí um percentual enorme de insegurança pública, porque dá qualidade de vida para esses jovens, desde a criança até o adolescente e até mesmo os adultos. Se a gente for tratar aqui a respeito da gestão pública hoje, nos dias de hoje, como secretário, primeiro que o secretário é um incompetente, para começar a história. Segundo, de que ele gesta para uma área só. E a cultura, ela é um campo amplo. É enormemente amplo. Então, assim, não só nessa gestão, como na outra que a gente tinha lá um secretário que, se não me engano, estudou em Harvard, que era uma comédia, não tem diferença alguma do secretário que está aí, que segundo ele informou que estudou com o Tom Jobim. É o louco, que nunca estudou com o Tom Jobim nem aqui nem na China. Agora, nós do PCdoB, com certeza, temos um planejamento estratégico para incentivar todas as ações culturais na cidade. A cultura, ela é um globo de conhecimento. A cultura é um globo de conhecimento. E Jandira tem uma riqueza enorme no campo cultural. Vai desde o rock até o teatro. Paulo Baruffi, na sua opinião, qual é a sua opinião sobre o comportamento da Câmara de Jandira na votação de cassação da prefeita Anabel Sabatini? Bom, eu sei que os vereadores foram eleitos para representar a população e garantir que as leis sejam respeitadas. Então, nós temos aí a lei orgânica do município que prevê, né, que em alguns casos o prefeito seja cassado, desde a questão de que ele não more na cidade, que ele precisa morar, na questão do uso do dinheiro público, da postura. Então nós tivemos esse processo. O processo ele tinha embasamento jurídico, legal, e os vereadores decidiram não cassar a prefeita. Decidiram votar pela manutenção da prefeita no cargo. Eu não sei, né, qual foi o critério que cada um individualmente pensou para fazer isso. Porque nós temos aqui a questão, né, da seriedade, do respeito às leis. Se as leis existem, elas têm que ser cumpridas e os vereadores teriam, sim, que votar pela cassação da prefeita. A questão, assim, dos motivos, né, se eles são verídicos ou não, nós poderíamos ter aprofundado mais na questão com o Ministério Público, né, para decidir de uma forma tranquila, séria, mas como foi feito, eu discordo e acho que isso daí só tende a piorar a questão da administração na cidade.
Paulo, você como empresário, diretor do Colégio Elite, professor, como você analisa a política de incentivo aos empresários e comerciantes? Porque, fazendo uma análise da cidade de Itapevi, saiu até na revista Veja, Itapevi, lógico, não dá para comparar, mas em números cresce em ritmo chinês. E a cidade de Jandira parece que parou no tempo. Como você analisa essa questão? Eduardo, você fez uma pergunta que eu desconheço. Existe em Jandira uma política de incentivo ao empresário? Porque realmente nós não temos esse incentivo. Eu posso falar aqui, seguramente, no primeiro ano de gestão desse mandato que está, do PSDB, eu protocolei na Secretaria de Transporte a pintura, né, das áreas que são reservadas às vans escolares e as faixas de pedestres. E se você for lá na minha escola, você vai verificar que a área reservada ela está pintada porque eu comprei a tinta e o funcionário da escola pintou. Agora, a faixa de pedestre ela está apagada, você não consegue enxergar, porque ninguém pintou. Então, quer dizer, nós estamos já há 4 anos nessa administração e ninguém foi lá pintar uma faixa de pedestre em frente de uma escola. Então, isso não é um incentivo. Pelo contrário, se você for lá na prefeitura, minha empresa ela paga todos os tributos, nós não estamos devendo absolutamente nada para o erário público. E como que nós não temos esse respaldo? Então você vai ver uma questão assim histórica. Na década de 80, a arrecadação do município de Jandira girava em torno de 35 milhões. E Itapevi, 37. Hoje, Jandira está em torno de 180 e Itapevi passa dos 500 milhões. As pessoas vão falar, mas isso é porque a Jandira é uma cidade pequena, não tem espaço para crescer. Não, senhor. Ela tem espaço para crescer, ela tem um parque industrial que está lá vazio, que hoje, né, nós temos aí o Zupo que está finalizando, algumas empresas estão chegando, mas realmente, se o empresário for decidir colocar a empresa dele em Jandira, Barueri ou Itapevi, ele não vai colocar em Jandira. Qual o incentivo que foi dado para esse empresário? Pelo contrário, nós vemos que foram colocados dificuldades, não incentivos. Então, essa política de incentivo para a cidade de Jandira, ela não existe. E eu gostaria que isso fosse mudado. Porque eu sou um cidadão, pago os impostos e todos nós temos os direitos. E isso não tem acontecido na cidade de Jandira. E a questão do transporte, Paulo Baruf, como você analisa a questão do transporte na cidade de Jandira? O transporte, se você for analisar o centro, ele, não sei a forma, por como, né, o critério que foi a alteração das vias, dos semáforos, mas ele é muito confuso. Então, realmente, eu não sei os dados, mas as pessoas correm riscos ao atravessar a avenida ali entre a estação de trem e a rodoviária, porque é muito confuso. Se você vê assim, ela é muito ampla e o semáforo ele fica praticamente escondido. Nós não temos assim uma visualização muito boa. Recentemente, né, eu não tenho acompanhado os valores, mas estavam querendo destinar, né, para o orçamento deste ano mais de 4 milhões para a Secretaria de Transportes. Parte desse dinheiro, não sei se foi tudo isso, eu não tenho esse número, foi para uma empresa que foi pintar as vias, né? Mas se nós formos analisar, até 2010 ou 2008, pode ser, quem fazia esse serviço era a própria prefeitura, porque a prefeitura tem funcionário, tem equipamento e o dinheiro, seria dinheiro para tinta. E foi contratado uma empresa para fazer isso. Então, quer dizer, nós pagamos por uma empresa fazer o trabalho, não sei o valor, mas os funcionários que deveriam fazer não fazem. Então, quer dizer, o que esses funcionários estão fazendo? Então, nós temos aí algumas vias importantes que não foram pintadas e outras vias secundárias que estão lá totalmente sinalizadas, né? Realmente, eu acho que é o seguinte,
esse trabalho deveria ter sido feito desde o primeiro dia da gestão, não simplesmente numa pancada em apenas um ano. Então é um problema sério, e assim, não estou culpando aqui o secretário, porque eu tenho certeza que esse problema é de orçamento. Então quem fez o orçamento, quem destinou esse dinheiro desde o primeiro dia do mandato, já não fez certo. E aí nós temos essas distorções. Jandira, o problema dela é gestão. Esse é o único problema, né? Porque é lógico, nós sabemos que o secretário, os funcionários, eles recebem ordens, eles trabalham com o que tem. Então a questão de gestão é fundamental. Nós não podemos mais deixar um brincalhão, uma pessoa sem nenhuma responsabilidade, só porque ele é muito divertido, ele é simpático, ele dá um tapinha nas minhas costas e ele sabe meu nome. Administrar a cidade. Porque nós estamos aí há 40 anos sentindo a decadência da cidade. Porque Barueri e Itapevi já passaram a perna na cidade há muitos anos. Então chega, nós temos que dar um basta a essa situação. Paulo, uma pergunta que surgiu aqui agora, na inspiração é importante essa pergunta. Como você analisa quem está governando Jandira atualmente, colocou nos principais cargos de secretários pessoas que eu tenho muito respeito, né? Pessoas de Barueri, pessoas de Carapicuíba, pessoas de outras cidades. A pergunta é, Jandira não tem quadro de pessoas com talento e capacidade para ocupar o espaço? Tem, com certeza tem. A questão de trazer pessoas de fora, nós temos aí algumas questões. Primeiro é desconhecer os talentos que existem na cidade, e isso é grave. Como que um prefeito não conhece os talentos da sua cidade? Porque se você está administrando uma cidade, você conhece ela de A a Z. Então isso daí não é possível, você não achar esses talentos. Outra coisa que é a questão, nós estamos numa administração do PSDB. E, lógico, em 2013 nós vamos estar numa administração do PCdoB. Agora o PCdoB só vai governar para o PCdoB. E os talentos do PSDB, do PMDB, do PV, do PT, nós vamos descartar essas pessoas só porque eles fazem parte de outra sigla? Isso é inadmissível. Um prefeito, a partir do primeiro dia de mandato, ele não trabalha mais para a sigla dele. Ele trabalha para a cidade. E Jandira tem sim talento, muita gente disposta até a doar o tempo. Não é questão de dinheiro, não. É de doação. Porque quando a prefeita Anabel ela assumiu o cargo, eu tenho conhecimento que várias pessoas, muita gente boa, interessada, estavam à sua disposição para trabalhar e administrar a cidade. Paulo, voltando um pouquinho à questão da saúde, chegou alguns e-mails aqui. Você defende esse modelo de, em vez de construir, alugar posto de saúde? Até o programa de quinta lá mandou um abraço pro Miguel Mortago, pro Silô Moreno, pro Otoniel. Alugaram lá um posto de saúde, eu não tive o privilégio de analisar o contrato, mas chegou os valores aqui, mais de 6.900 por mês lá na Rua Urano. Você defende esse modelo de saúde? Não dá para construir, vamos alugar tudo? É igual aquela música, né? Dos Titãs, vamos alugar o Brasil. Estão alugando Jandira agora? Olha, Eduardo, se fosse uma questão emergencial, se nós estivéssemos há 48 anos atrás na fundação do município e que nós estaríamos começando do zero, então com certeza não daria para construir, nós precisaríamos alugar temporariamente até nós termos um prédio próprio. Aí o que acontece hoje em Jandira? Depois de 47 anos e meio de administração, nós não construímos, então quer dizer, o gestor ele não pensou a médio e longo prazo. As áreas públicas, elas foram loteadas, então nós tivemos aí casos de vielas serem loteadas. Hoje, se você olhar na planta, é uma viela, se você ir lá, é uma casa. E isso acontece
onde deveria ser uma creche, uma escola, uma praça, uma quadra. Então Jandira não tem áreas públicas para construir. Tá, então nós vamos alugar? Essa é a solução? Não, de jeito nenhum. Nós temos que reaver essas áreas públicas, tem que ser indenizado às pessoas, mas tem que ser construído. Nós temos que ter... olha, é inadmissível que até hoje a prefeitura esteja no aluguel. Como que nós não temos um paço municipal, sendo que nós temos espaço? Está lá o JMC, um espaço enorme, que aquilo ali foi doado, então a prefeitura pode usar tranquilo, e nós não construímos lá. Como que isso é possível? O aluguel da prefeitura é R$220 mil ano. Está no site lá no portal Transparência. Então eu acho que em cada administração daria para construir um paço. Então hoje, se nós já estamos aí há 48 anos, né, dividido aí por 4, então nós estamos aí falando de 12 administrações, então nós poderíamos ter 12 paços municipais. E olha que a gente só precisa de um. Então, olha, isso daí não pode acontecer. Então esse posto de saúde, que nós estamos pagando R$6.900, era para salário, para remédio, coisas que realmente a população precisa. Então eu sou contra, como também eu sou contra o aluguel de viaturas, né, viaturas da guarda, ambulâncias. Nós temos que ter transporte próprio, porque o cidadão, ele merece isso, porque dinheiro tem, a questão é que ele está sendo mal usado. E nós não podemos admitir, porque se nós fizéssemos uma pequena economia de tudo o que é esbanjado, Jandira teria tudo o que necessita. Inclusive, você praticamente respondeu a pergunta do Carlos André, que ele estava fazendo uma observação, que a prefeitura de Jandira tinha em 2005 cerca de 2.000 funcionários. Hoje tem pelo menos 3.200. A questão é que em 2005 a única terceirização era a produção da merenda e a administração do hospital. Hoje quase tudo está terceirizado. Paulo, você acha que deverá haver um enxugamento da máquina? Então o Paulo praticamente respondeu. Eu só quero mandar um abraço também para o nosso amigo Valdemir Passos, o Dudu, lá de Jandira, que trabalhava na Secretaria de Educação de Jandira, com o nosso saudoso lá, professor Antônio Arantes. Mandar um abraço para o Naldo do Gabriela, está ouvindo o programa. Um abraço para você, Naldo. E acrescentar também, pedir, Neildo, para a produção, que eu quero hoje, para colocar no Facebook à noite, pedir até para a Ângela também e para a Irma, eu quero o valor que a Prefeitura de Jandira gasta para pintar a cidade, para pintar as ruas. Eu quero esse valor. E tudo tem lá no site Transparência da Prefeitura. Inclusive, eu não concordo também com a NB Terceirização. A Prefeitura de Jandira tem funcionários para limpar e pagam milhões para a NB Terceirização, para colocar o pessoal para limpar as escolas, creches e afins, né? Pagam também mais de R$500 mil para a TV Prefeitura, para colocar vídeos no YouTube, que eu coloco de graça, de graça. Isso é muito grave. E a prefeita sabe e ninguém toma providência. E o pagamento todo mês, rigorosamente em dia. Então, se é governar para o povo é isso. E até a prefeita Anabel falou na inauguração, que eu estava presente, lá do posto de saúde da Vila Unis, que a casa dela em Alphaville custa 1/3 da casa do pessoal lá no Forest Hills. Puxa vida, afirmou da casa de Alphaville. Eu acho que a pessoa trabalha, merece comprar. Mas o prefeito tem que morar na cidade. Por quê? Para conhecer, Paulo Baruf, para conhecer as ruas, né? Inclusive eu recebi até um comunicado, mandou um abraço em breve, estará aqui no programa nossa amiga Mara Pasqualin, mandar um abraço pro Fernando Ney também. A Mara parece que está muito chateada, porque toda inauguração que a prefeita de Jandira, a Anabel, vai inaugurar, fala que o Brás está no céu, abençoando a cidade. Eu acho que quem fez a passagem para uma outra dimensão, para um outro mundo, tem que deixar o espírito da pessoa descansar em paz. É o primeiro momento. Você tem que governar com a sua capacidade, não de quem passou ou quem já esteve, né?
A Irene Rossetti do Tatuapé está mandando um recado pro governador Geraldo Alckmin sobre um remédio, o Sibincort, né? Para asma. Vamos observar isso aqui, pedir um encaminhamento pro deputado Marcos Neves. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço pro Gilberto Almeida, colaborador do programa. Tá? Um abraço para você. O Carlos André aqui tá mais rápido que o pessoal, falou que é 2 milhões para pintar as ruas. Então tem muito dinheiro. Wagninho, chegando no final do programa, eu gostaria de agradecer a sua participação no dia de hoje. Obrigado, Segantini. Primeiro, obrigado pelo convite mesmo. E essa é uma das grandes oportunidades do PCdoB. Estamos aí, cara. Basta querer. Quero agradecer ao Teco, nosso amigo Jerônimo também. Paulo, só para encerrar o programa, você defende que o governante de Jandira tem que ser técnico e não tão popular. A prefeita Anabel, sendo médica, ginecologista, técnica, por que ela não colocou a cidade no trilho ainda? É uma boa pergunta, Eduardo. Realmente essa pergunta eu não vou conseguir responder para você porque ela não conseguiu, porque eu tenho certeza que eu sou da área da educação e depois de 4 anos de mandato, ou 2, você pode ter certeza que a educação vai ter solução. É lógico, né, que eu não administraria só para a educação, mas nós sabemos que a forma que tem que ser administrado é zelando pela coisa pública, é enxugando uma máquina, é como a gente deve administrar a nossa casa, né? Se você ganha R$1.000 de salário, você não pode gastar mais do que R$1.000. Então isso daí é uma conta simples e que hoje os administradores não respeitam. Então nós temos que mudar isso daí e nós temos que acabar com essa gastança, porque Jandira tem dinheiro, porque nós estamos falando de 190 milhões em arrecadação, é um número muito alto para a gente ter tantos problemas assim. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa na Rádio Trianon como pré-candidato a prefeito de Jandira pelo PCdoB. Eduardo, eu que agradeço, também gostaria de agradecer a participação da doutora Inês, do Carlos André, da Mariana, da Miriam, pessoal que esteve participando. Quero agradecer também a minha família, aos ouvintes que estão aí nos ouvindo. Então pode ter certeza de que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso projeto, que é um projeto muito grande que nós temos para a cidade. Queria aproveitar, sei que também, né, da abrangência do seu programa, pedir aos empresários do bem que estejam aqui nos ouvindo, que querem, né, trabalhar, que querem uma licitação sem nenhum vício, né, que gostariam de estar trabalhando na nossa cidade, que nos procurem, porque nós temos um projeto para a cidade de Jandira, um projeto sério, né, uma coleta de lixo responsável, de que também seja feita a reciclagem, a coleta seletiva, que nós não vamos, né, encher um caminhão de água, né, para aumentar uma pesagem. Então, com certeza, nós precisamos de pessoas sérias para ajudar a administrar essa cidade. Eu quero agradecer também o nosso amigo Neildo, obrigado pela comandando a mesa aí a Trianon, agradecer a nossa telefonista Irma, mandar um abraço pro secretário lá de comunicação de Itapevi, o coordenador Walter Wolff. Estive ontem na comunicação de Itapevi, fui muito bem recebido, graças a Deus em outras cidades somos bem recebidos, e mandar um abraço também aos muitos amigos e amigas funcionários da prefeitura que dizem: Eduardo, eu não vou ligar lá, não vou perguntar para mim não me comprometer, né? Então fiquem tranquilos, fiquem à vontade. Tchau, tchau Brasil, e até o próximo programa. Você ouviu no 740 da Trianon o programa Eduardo Segantini.